Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 1º de abril. Como todo mundo sabe, é o dia da mentira. Mas você sabe por que é o dia da mentira? Então eu vou contar para vocês, tá? Não só no Brasil, mas também em outros países, no dia 1º de abril, as pessoas têm costume de fazer brincadeiras, pegadinhas, pregar pequenas mentirinhas, né? Pregar peças nas pessoas. Diz a lenda, nada confirmado, existem várias histórias que poderiam ter originado 1º de abril, tá? Mas uma delas, que é até bem convincente, diz que isso tudo começou na França no século XVI, tá? O que acontece? O Ano Novo era comemorado entre o dia 25 de março e o dia 1º de abril, porque era a chegada da primavera. Então, como tem essa mudança de clima, eles comemoravam o Ano Novo nessa época. Mas o que aconteceu é que o rei Carlos IX, na época, isso em 1563, resolveu fazer uma alteração no calendário e resolveu passar a comemorar o Ano Novo no dia 1º de janeiro, que é o que a gente faz atualmente, né? E a proposta dele foi aceita no parlamento e teve essa alteração. Mas muita gente não gostou, não aceitou e continuou comemorando o Ano Novo nessa época entre 25 de março e 1º de abril. E aí o que acontece é que essas pessoas que continuaram a comemorar nessa época foram sendo zoadas pelos outros, sabe? Eles ficaram conhecidos como tolos de abril. Então, a partir daí que se pegou esse costume, essa tradição de no mês de abril ficar zoando os outros, fazendo pegadinha, fazendo brincadeiras. No Brasil não é diferente, né? Com certeza hoje vocês viram vários memes no Facebook, no Instagram, fazendo piadinha de 1º de abril, né? Então, uma das histórias que chega mais perto da possível verdade é essa, tá? E como não poderia deixar de ser, vamos contar uma historinha então sobre o Pinóquio, que é esse mentiroso que todo mundo ama e todo mundo conhece. Essa história vem sendo regravada, foi feito filme, vem sendo remasterizado através dos anos porque todo mundo gosta, tá? Então, eu vou contar para vocês uma das versões da história do Pinóquio que eu conheço, porque conforme vai passando de geração em geração, alguns detalhezinhos ali mudam, tá? Então, a história começa com o Gepeto, que é um senhor que tem uma fábrica de brinquedos. Ele mesmo fabrica os brinquedos. E ele fabrica um boneco que ele gosta muito e que ele põe o nome de Pinóquio. E ele tá sempre lá ajeitando, mexendo no Pinóquio. E ele ama muito aquele boneco. E uma das maiores tristezas na vida dele é que ele não teve um filho. Então ele acaba tratando o Pinóquio como filho. E um dia de noite, quando ele vai dormir, ele olha para o céu e vê uma estrela passando e ele faz um pedido para que aquela estrela transforme o Pinóquio em um menino de verdade. E o que acontece é que no outro dia, quando ele acorda, para surpresa dele, o Pinóquio tá lá do lado da cama, do lado dele, chamando ele de papai. E ele fica muito feliz. Mas o Pinóquio, ele não é um menino de verdade. Na verdade, ele é um boneco que ganha vida, né? Então, assim, ele tem os detalhezinhos do corpo que nem um boneco e não como um menino. E aí eles brincam muito e são muito felizes. Mas acontece que o Pinóquio, vendo as crianças brincarem na rua, indo para a escola, ele começa a se sentir triste porque ele não pode sair de dentro de casa. E o Gepeto, percebendo isso, fala para ele: ok, você vai para a escola então amanhã. E aí, antes do Pinóquio sair para a escola, o Gepeto dá aquelas orientações que todo pai e mãe dá, né? Não fala com estranho,
vai direitinho, filho, no caminho, não deixa nada te distrair. E aí chega a hora de ir para a escola. E é aquela mesma fadinha que concedeu o pedido para o Gepeto, ela dá um grilo falante para ir acompanhando Pinóquio e orientar ele para ele sempre pelo caminho bom. E assim eles vão para a escola. Mas acontece que quando chega no meio do caminho, ele encontra uma raposa. E a raposa fala para ele: Olha, Pinóquio, você não gostaria de ir para um lugar, um teatro, trabalhar como um artista? A gente tem muitos bonecos lá e eles ganham muito dinheiro. E o Pinóquio se sentiu tentado, até porque ele ia ajudar o pai dele, ele ia se divertir. Então ele foi com a raposa. Mas acontece que quando chegou lá, estava tudo muito bom, estava tudo muito divertido, mas começou a escurecer e ele queria ir para casa. E quando chegou na hora de ir para casa, a raposa não deixou ele ir para casa. E aí ele ficou muito triste, começou a chorar. E apareceu a fada madrinha e falou: Pinóquio, o que você está fazendo aí? Aí ele falou: Ah, é que eu vim aqui porque eu queria ajudar o Gepeto, eu queria ganhar dinheiro para ajudar o Gepeto. E aí o nariz dele, ó, cresceu. E aí ele descobriu que sempre que ele mentia, o nariz dele crescia cada vez mais. Aí a fadinha falou para ele: Olha, tudo bem, eu vou te ajudar, mas a partir de amanhã você vai para a escola bonitinho como todos os outros garotos. E ele ficou muito feliz e foi para casa. Quando chegou no outro dia, no caminho da escola, tinha 2 homens muito estranhos e ficaram de olho no Pinóquio. E aí eles falaram para ele: Olha, você não quer ir para um lugar cheio de criança, onde todo mundo se diverte, ninguém trabalha? E ele ficou muito tentado. E lá foi ele mais uma vez. Só que esses 2 homens acabaram levando ele para uma ilha. E quando ele chegou lá na ilha, ele percebeu que todas as crianças eram escravas e tinham que trabalhar e não tinha como sair de lá. O que aconteceu foi que o Gepeto soube onde o Pinóquio estava e pegou um barquinho e foi lá salvar o Pinóquio. Mas na volta deu uma tempestade muito feia. E aí apareceu uma baleia no meio do caminho e engoliu o barquinho onde eles estavam. E aí o Pinóquio falou: E agora, o que a gente vai fazer, pai? E o grilo falante, como é muito esperto, falou para eles: Olha, a gente vai fazer uma fogueira. E aí a baleia vai ficar com vontade de espirrar. E quando ela ficar com vontade de espirrar, ela vai espirrar a gente para fora. E dito e feito, tá? O que aconteceu foi que, quando a fumacinha começou a subir, a baleia ficou com vontade de espirrar. E quando ela espirrou, ela jogou o barquinho e todo mundo para fora. E todo mundo foi para casa muito contente. E chegando lá, o Pinóquio pediu desculpa para o Gepeto e pediu para a fadinha dele que ele ia ser um menino muito bonzinho, ia ajudar muito o pai dele e que ele queria muito ser um menino de verdade. E aí passaram-se os dias e o Pinóquio foi para a escola, ajudou o Gepeto, fez tudo direitinho, foi um bom menino, não se deixou desviar do caminho. E um dia de manhã, quando ele acordou, ele era um menino de verdade. A fadinha tinha ficado muito feliz por ele estar se comportando tão bem que resolveu dar de presente para ele que ele fosse um menino de verdade. Gostaram da história? E o Pinóquio nunca mais mentiu. Então que isso fique de lição para as crianças: não pode mentir, não pode se desviar do caminho da escola, tem que obedecer o pai e a mãe, tem que ser um bom menino. Tá certo? Se vocês gostaram, curte, compartilha, ativa o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Gente, se inscreve no canal, tá muito legal, tá?
E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto, deixe aqui nos comentários pra gente. Se você conhece outra versão que poderia ser a causa do 1º de abril, deixa aqui pra gente também. E segue a nossa página no Instagram, no Facebook, Sebo do Chico. Valeu?